quando eu estava num grupo de pastores, amigos aqui da APAC, que iríamos fazer esse estudo. E naquela ocasião, nós estávamos ali mais ou menos, havia ali naquela reunião, em torno de uns 20, 25 pastores ali. E eles ficaram assim, admirados do projeto da igreja. Do projeto da igreja, de enfrentar 42 domingos falando sobre o livro O Grande Conflito. O mais experiente deles disse assim para mim, me chamando à parte, e falou: nós vamos orar muito por você, porque não vai ser fácil. Este é o livro odiado pelo inimigo. Talvez não tão odiado quanto é a Bíblia, né, por ele. Mas logo após a Bíblia, logo em seguida, esse é o livro que ele não suporta que as pessoas leiam. Ele não quer que as pessoas entrem em contato com os capítulos, com as mensagens contidas no livro Grande Conflito. E uma tempestade de problemas desabou sobre a minha vida e sobre a minha família. É muito pouco tempo para eu enumerar aqui uma série de problemas. Todas as manhãs, de janeiro até aqui, não houve um dia que a gente não enfrentasse um problema novo. É muito comum você passar 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses para resolver um problema. Mas você já experimentou enfrentar um problema novo cada amanhecer? Alguém tem noção do que é isso? Todos os dias um novo problema surgia. Das mais variadas categorias de problemas, maiores, menores, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento com as pessoas, que assim do nada se opunham a isso ou aquilo. Pessoas que diziam assim: você não vai conseguir terminar. Pessoas que ligavam para nós, tanto para mim como para minha esposa: o Chumbinho não vai terminar esse estudo. Ele não vai terminar. Vocês precisam parar com esse negócio, porque vocês não vão suportar os problemas que vão vir. Pessoas que diziam assim: para com isso, pastor. Para com isso. Isso não está tendo resultado nenhum. Deus é tão bom, irmãos. Ele é tão poderoso. Vocês estão vendo essa família aqui? Do Andrei, a esposa? Eles estão batizados como resultado desses estudos. Amém? Não valeu a pena? Nossos queridos irmãos, vocês são agora um marco na minha vida, mostrando uma vitória poderosa de Deus sobre o negacionismo, sobre o negativismo, sobre os ataques satânicos. Vocês são uma vitória. Vocês são nossos irmãos, queridos irmãos da igreja. Que maravilha! E tem outras vitórias. Mas nós chegamos ao final. Graças a Deus, irmão Marcelo. Nós chegamos ao final, irmão Marcos. Muitas foram as ligações positivas, dizendo: puxa, pastor, eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha olhado por esse aspecto, esse assunto, aquele tema. Alguns desses temas foram motivo de a gente conversar com alguns membros da igreja e outros que não são da igreja, explicando temas detalhadamente. Eles disseram: abriu a minha mente. Se eu não fosse estudar, se não fosse aquele domingo lá que eu estava lá em casa assistindo, ou ter ido à igreja, eu não ia ter compreendido nunca esse assunto, e aquele outro. Que bênção! A Igreja Central de Valinhos levou a cabo o seu projeto, o seu plano. Nós precisamos agora, dar aquela retomada na distribuição dos livros. Tá certo? Não é? E a bênção de Deus está entre nós. Eu gostaria de pedir que vocês agora, nesse momento, fechassem os olhos para uma oração.
Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Porque olhando para nós, tu sabes, até melhor do que nós, mais profundamente que nós, de que não somos merecedores de tantas graças, tantas bênçãos recebidas de ti. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por termos podido abrir as páginas deste livro, inspirado por ti, e aprendermos verdades poderosas que nos preparam para dias difíceis que teremos que enfrentar, como observadores dos teus mandamentos. Obrigado, Senhor Deus, porque teu Santo Espírito esteve conosco todo o tempo, nos ensinando a explicar, nos capacitando para isso, e nos capacitando a compreender, nós que com sinceridade viemos buscar o conhecimento. Obrigado, Senhor Deus. Abençoe tua igreja. Prepara, Senhor Deus, os verdadeiros cristãos que estão aqui e os que não estão, para os dias difíceis que se aproximam, que já começamos a viver. Muito obrigado, Pai. Nos inspira agora nesse último estudo. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a primeira vez que eu fiz a viagem de Ji-Paraná, Rondônia, até Porto Alegre, e mais 60 quilômetros para frente, de férias. Eu fiz essa viagem por muitos anos, férias pastorais. A gente saía lá de Rondônia, às vezes de Porto Velho, às vezes de Ji-Paraná, 3.000 quilômetros, 2.900 quilômetros, de carro, um poderoso Fiat 147, ano 79, com as meninas dentro do carro, atravessávamos o Brasil com aquele carrinho. Irmão Marcos, tem que ter braço, viu? E nós atravessávamos o Brasil, Rondônia, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Chegávamos próximo a Porto Alegre, mais 40 quilômetros, uma cidade chamada Taquara, até a Fazenda Passos, a cidadezinha de Rolante, lá onde nasceu o pastor José Maduro dos Reis, patriarca de uma família poderosa no Evangelho. É a primeira vez que eu saí, nós não tínhamos celulares, não tinha Waze, o Maps. Era uma delícia, irmão Marcelo, que não eram todos que encontravam nas bancas, mas quem encontrava era poderoso, o famoso mapa 4 rodas. Alguém aqui já andou guiado por esse mapa? Já? A gente tinha assim, indicação dos restaurantes, oficinas, postos, não é? Era uma coisa fantástica. Você imagine o trabalho que aquele povo tinha para montar um mapa daquele, quando não tinha satélite para mapear aquilo tudo, hein? Era de carro, no trecho. 3.000 quilômetros, 3 dias e 2 noites na estrada, 1.000 quilômetros por dia. Saímos 5 da manhã de casa, às 6 da tarde parávamos. Saímos de Ji-Paraná, parávamos em Rondonópolis, 6 da tarde. Já um amigo meu tinha lá um hotel preparado, nós dormíamos lá. No outro dia acordava cedo, mais 1.000 quilômetros. Passava pela cidade de Campo Grande, andava um pouquinho mais, chegávamos na cidade de Maringá. Eu havia sido pastor, preceptor no IAP, ali tinha um primo pastor lá da igreja, do IAP, dormíamos ali. No outro dia, 500 quilômetros, depois mais 700 quilômetros, por etapas assim, 3.000 quilômetros de estrada. Chegávamos cansados. Uma das viagens eu disse assim, bom, agora eu comprei um carro melhor, então dá licença que eu vou tocar direto. Eu tinha um tremendo de um Chevette ano 80, mais macio, né? E eu fiz a viagem num tirão só, sem parar. Parávamos para almoçar, tomar água, ir ao banheiro, e a gente seguia.
E eu cheguei na cidade de São Leopoldo, já chegando assim a uns 150 quilômetros do meu destino. O carro atravessava na madrugada assim pela pista, e as filhas diziam: o pai está saindo fora da pista. E eu dizia: eu preciso chegar. Olha que imprudência, cerração, neblina, farol do carro, quase não vencia, e elas diziam: pai, acorda, e batiam em mim assim, e jogavam água na minha cabeça, e a gente conseguiu chegar, e eu dormi 2 dias sem parar, de cansaço e tudo mais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: na primeira vez que eu fiz esta viagem, quando eu olhei assim, o Rio dos Sinos, a ponte sobre o Rio dos Sinos, a entrada da famosa Fazenda Passos, lá onde estão enterrados vários pioneiros da Igreja Adventista, uma vila com mais ou menos umas 400 casas só de adventistas. Ali eles têm uma vila, tem um clube adventistas, tem sorveteria adventista, tem até açougue adventista, vou falar baixinho aqui, açougue adventistas, eles têm de tudo lá, cemitério, tudo adventista lá, igreja, é fantástico, né? E os irmãos bem gaúchos, eles vão para a igreja no sábado de manhã de bombacha, bota, guaiaca, lenço, lugar para botar o chapéu, alguns amarram o cavalo lá fora, outros vão com seus carrões, é uma festa, né? E o pregador vai pregar e diz assim: mas bate! Tudo bueno com vocês? Sejam bem-vindos. Uma barbaridade de frio hoje. E assim eles pregam e falam, o jeito deles, né? Mas quando eu botei o olho naquela ponte do Rio dos Sinos, falei: estamos chegando. A visão daquela terra bonita, aquele rio de água limpa, aqueles campos, o gado, aquelas figueiras lindas, aquela igreja bonita, linda, aquelas casas de irmãos adventistas, parece que eu estava chegando na nova terra. E ali nós passávamos férias deliciosas. A amargura era os 2 últimos dias, quando a gente se preparava para vir embora. Parece que a gente estava igual Adão e Eva, deixando o paraíso. E os parentes visitavam, e a gente passava dias nos rios, nas cachoeiras. Dali era um pulinho para a praia, a gente ia para a praia, voltava, mas o melhor era ali. No sábado de manhã, os irmãos na igreja lotada, visitas, turistas que vinham para conhecer a igreja dos pioneiros. E os irmãos, as pessoas vão para conhecer o cemitério. Vocês já viram alguém fazer turismo em cemitério? Pois lá eles fazem. Onde que está o túmulo do pastor José Amador dos Reis? Aqui, está aqui. Nossa, falta ajoelhar e orar ali. Eles não fazem isso não, né? Mas ali estão os pioneiros da obra, espalhados pelo Brasil inteiro, pais de famílias conhecidas, né, da liderança, e a gente passava dias deliciosos ali, com os parentes e tudo mais. Eu descansava, esquecia da vida. Tinha um pastor amigo meu, ele era filho de lá da terra, né? A gente se encontrava lá, e o pessoal dizia assim: quem vai pregar? Ele dizia assim para os irmãos de férias eu não faço nem oração. Lógico que estava brincando, né? Mas ali a gente relaxava, que delícia. Eu andava despreocupado. Oh, que benção. Vamos tomar banho na cachoeira? Vamos. Pai, vamos ficar aqui até tarde. A gente ficava até 8, 9 da noite na cachoeira atrás, no riozinho atrás da casa da avó. E depois víamos para casa. Não tinha hora para deitar, dormir. A gente dormia, acordava no outro dia. Vamos jogar bola, vamos brincar. Vamos até a cidade de Gramado, é pertinho dali, uns 40 quilômetros, 50 quilômetros, a cidade de Gramado. Vamos comprar calçados na cidade de Igrejinha, né? Calçados famosos, nas fábricas. Era uma beleza. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu contava isso para meus amigos lá no norte, e eles achavam assim: gente, mas então você mora ao lado da cidade de Gramado? Sim, ali não é que eu moro, ali que a gente vai passear. E ali fica a 100 e poucos quilômetros da praia, e fica a 50 quilômetros da cidade de Porto Alegre, é tudo pertinho ali. A gente visita lá o estádio Beira-Rio, o antigo estádio do Grêmio, esqueci agora é um novo estádio, e a gente, o Beira-Rio e outro, não lembro, o antigo estádio era famoso e tal, né? E a gente fazia aqueles passeios pelo shopping Praia de Belas, que é um shopping lindo, e vocês visitam tudo isso nas férias, que coisa linda. E por que você vem fazer para cá? Para trabalhar na selva?
Isso é verdade? Existe isso tudo que você fala? A cidade de Gramado? Existe, mostrava fotos. Que maravilha. Irmãos, eu quero dizer para vocês que lendo o último capítulo do livro O Grande Conflito, eu fiquei imaginando uma semana de viagem. Uma semana de viagem com os anjos todos. A senhora te diz que a gente deveria tirar pelo menos 1 hora por dia para meditar nisso, nas coisas do céu. E faz parte das coisas do céu imaginar esta viagem de 1 semana. Você pode imaginar que o céu ficará, como é que diz a profecia, por 30 minutos, meia hora em silêncio? Porque todos os anjos deixarão a corte do céu, o terceiro céu, e descerão acompanhando o trono de Jesus, a nova Jerusalém. Eu estou falando da terceira vinda, né? Presta atenção. E de repente, Deus resolve todos os problemas do pecado aqui na terra. E a gente vê a terra renovada, purificada. E a gente começa a viver num paraíso. E esse capítulo diz assim: viajaremos por outros mundos, faremos viagens fantásticas. Faremos viagens fantásticas. Eu até agora não entendo ainda, mas me parece, segundo estudos, que nós vamos colocar essas asas. Elas não estão em nós, elas serão acopladas e nós vamos voar. Alguém já sonhou aqui que está voando? Eu tinha esse sonho assim, que quase sempre que eu voava de uma árvore para outra. E eu sonhava que eu voava lá no pomar da casa do meu avô, quando eu era garoto, de uma árvore, uma pereira enorme, que havia até uma figueira grande. E eu voava de uma árvore para outra. Que delícia. Quando eu acordava, eu dizia: eu quero sonhar de novo, porque é tão bom voar. E a senhora te disse que encontrou, não é? Lembra que ela encontrou alguns personagens humanos, numa visão que ela teve, e perguntou para eles: onde vocês estão vindo? Quem eram eles? Enoque e Moisés, né? De onde vem? Estávamos por aí visitando outros mundos, conhecendo. Que coisa maravilhosa. Nós vamos cantar com os anjos, vamos estar ali. E tem uma coisa boa nisso: ninguém vai precisar dizer assim: poxa, acabou as férias, vai voltar tudo de novo. Vai ser uma coisa eterna. Para nós chegarmos até aí, nós fizemos uma dura viagem, faremos ou estamos fazendo uma dura viagem. A primeira viagem que eu fiz de Rondônia a Porto Alegre, eu errei vários caminhos. Vários caminhos. Quase que eu fui parar na Argentina. De Cascavel para baixo, eu errei os caminhos. Fui sair em Santo Antônio, lá, fronteira com a Argentina, lá em Santa Catarina. Depois desci para Chapecó, era para ter entrado em Iraí, e passar por Passo Fundo, e errei. E foi assim. E nessa caminhada para o céu, a gente às vezes tem errado alguns caminhos, né? Tem enfrentado algumas subidas. Eu ultrapassava 10, 15 carretas de soja pelo caminho. Quando terminava de ultrapassar, uma filha dizia assim: papai, quer fazer xixi? Parava tudo, tinha que ultrapassar tudo de novo. Que coisa, era uma dificuldade. Furava um pneu, que loucura, saiu para dirigir, e trocando pneus, e será que chega no posto de gasolina? Eu não abasteci lá atrás, e ficava sem gasolina no caminho, alguém ajudava, era uma luta. Depois eu fui pegando o jeito do caminho, não errei mais. Nesta viagem que nós faremos para Jerusalém, que nós estamos fazendo, nós estamos enfrentando muitas dificuldades, irmãos. Às vezes parece que a gente não vai chegar lá. Alguns desistem pelo caminho. Alguns abandonam a certeza da chegada. Alguns desanimam, se desviam do objetivo. Apocalipse 20, verso 6. Eu ia ler todo o capítulo, mas vou resumir aqui. Apocalipse 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Vou complementar a leitura lendo um dos textos mais conhecidos dos adventistas, capítulo 21,
até o verso 4 desta vez. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva preparada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Isso aqui em si é uma introdução para o texto que eu preciso ler para vocês aqui. Capítulo 42, o primeiro parágrafo diz assim: ao fim dos 1000 anos, Cristo volta para a terra, acompanhado pelos remidos e de um cortejo de anjos. Ordena aos ímpios mortos que ressuscitem. Preste atenção na riqueza de detalhes da narração e nos acontecimentos que seguirão. Ele ordena. Quem é que ressuscita os mortos? Cristo Jesus. Eu já vi alguns professores cristãos dizendo que quem ressuscita os mortos é o próprio Satanás. Por isso ele teria autoridade sobre eles mais tarde. Não. Só tem alguém que tem poder para dar a vida. Só um doador da vida. Só Deus. E aqui, a inspiração do livro diz assim: Cristo ordena que ressuscitem para receber a condenação. Estes surgem como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Serão poucos? Não. E diz assim: trazendo sobre si os traços da doença e da morte. Não vai ser uma cena bonita de se ver. Até aqueles que se acham bonitos levantarão dos túmulos com os traços da morte. Da morte. Todos os olhares se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, as hostes dos ímpios exclamam: bendito o que vem em nome do Senhor, cumprindo Mateus 23, 39. Que coisa impressionante. Não é o amor que inspira esta declaração dos ímpios, é a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras de seus lábios. Os ímpios saem da sepultura, tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça para remediar os defeitos da vida passada. Não haverá mais tempo. Irmãos, daqui para frente, a inimizade contra Deus vai ser acentuada. Vai ser acentuada. E ela vai começar pelos grandes da terra. Essa inimizade que vai se acentuar começa entre os líderes dos governos da terra, entre as classes que têm poder de mover as massas, entre os formadores de opiniões em todo o mundo, personagens importantes. Isso está no capítulo 42, mais para o final do livro. Podem ler para confirmar depois. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito lá, do 5º parágrafo em diante. Personagens poderosas. O livro menciona que Nero estará de olhos vidrados nos acontecimentos. Um dos homens mais perversos da terra. Nero. Aqueles que cuspiram em Jesus, aqueles que blasfemaram na cruz, os grandes perseguidores do Evangelho, os grandes perseguidores do cristianismo, homens que desde a época de Adão rejeitaram a Jesus, eles olharão com espanto para aquela multidão de homens tão pequenos, porque eles eram homens grandes que viviam muitos anos, aqueles lá bem próximos a Adão. Eles criaram maneiras novas de adorar outros deuses e rejeitaram a Deus lá nos idos. Anos passados, eram perversos.
vão olhar com espanto para aquela multidão enorme de pequenos e desfigurados seres humanos. Mas eles mesmos acordarão com os traços da morte, talvez pálidos, com semblantes doentes, caquéticos, raquíticos, cheios de doenças e com pensamento cada vez mais ímpio. Aqueles desses últimos tempos que terão rejeitado a verdade, que estão rejeitando a verdade, ressuscitarão com eles. Lembram-se que é a segunda ressurreição. E disse o profeta, Zacarias 14:4, naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, e o monte das oliveiras será fendido no meio. Descendo do céu, a Nova Jerusalém repousa sobre o lugar preparado, e Cristo com seu povo e os seus anjos entram na cidade santa. Enquanto separado de sua obra de engano, o príncipe do mal se achava infeliz e abatido, mas ao ressuscitarem os ímpios mortos e vendo ele as vastas multidões ao seu lado, suas esperanças revivem. Ali 1000 anos, sem ter alguém para tentar, para trocar uma ideia, para induzir ao pecado, sem poder maquinar o mal, pensando em tudo que fez, como um filme que passa todos os dias, noite e dia, na sua mente maldosa. Ele estava desfigurado, diz o livro do Grande Conflito, desfigurado. Agora ele vê aquela imensa ressurreição, homens de todos os tipos, tamanhos, as mentes mais brilhantes talvez que passaram sobre a face da terra, se achegam a ele, e ele consulta essas mentes brilhantes. O diabo consulta esses homens, na possibilidade de influenciá-los, e ele se coloca como líder deles, e ele então nasce no seu coração enganoso, que a si próprio se engana, nasce dentro dele o plano de tomar a Nova Jerusalém, e ele então se auto-intitula líder deles, dizendo que ele os ressuscitou. Ele é o responsável por sua ressurreição. Arregimentará sob sua bandeira os perdidos, rejeitando a Cristo, que rejeitando a Cristo aceitaram o governo do chefe rebelde. Estão prontos para receber suas ordens, contudo, fiel à sua astúcia original, ele não se apresenta como Satanás. Ele continua enganando. Até nesse momento, ele se esconde. Não aparece como de fato é. Como Satanás engana as pessoas. Essa é sua obra, desde que ele resolveu se rebelar contra Cristo. Cuidado, meus irmãos, meus amigos, cuidado. Sabe, quando eu falo aqui para ter cuidado, eu não quero acusar ninguém, longe de mim fazer isso. Eu quero alertar a igreja, como eu faço alerta para mim mesmo, porque sou pecador, tenho minhas falhas. Quisera eu ser perfeito para não desagradar ninguém. Deus sabe que eu gostaria de ser assim, mas eu não sou assim. E eu luto para isso, como vocês também. Mas aqui há um alerta, cuidado, porque Satanás continua enganando. Ele vai enganar até o seu último momento, até ele perceber que não há mais condições. Mesmo ele vendo toda a manifestação do aparecimento de Jesus, da entrada dos santos na Nova Jerusalém, de todo o movimento dos anjos, centenas, milhares de anjos, mesmo Satanás sabendo que Deus é o poderoso ressuscitador dos mortos, mesmo assim, ele engana-se a si mesmo. Aponta para os incontáveis milhões que foram ressuscitados dentre os mortos e declara na sua qualidade que é seu líder e que ele foi o responsável pela ressurreição. Naquela vasta multidão há muitos que pertenceram à raça de grande longevidade. Ali existem homens de todas as espécies. O assalto final contra Deus, neste, Satanás consulta esses homens poderosos,
vê com eles a possibilidade de avançar sobre Jerusalém. Finalmente é dada a ordem para avançar, e o inumerável exército se põe em movimento, exército tal como as forças combinadas de todas as eras jamais poderiam igualar. Satanás toma a dianteira, reis e guerreiros estão em seu séquito, com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém, e os exércitos de Satanás se preparam para o assalto. Agora Cristo aparece à vista de seus inimigos, muito acima da cidade santa, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono, sobre este assenta-se o Filho de Deus, e ao redor estão os súditos de seu reino. A glória do Pai eterno envolve seu Filho, o resplendor de sua presença se estende para além das portas, inundando a terra inteira com seu fulgor. Que maravilha! Você pode imaginar um ser mais resplendente que o sol? Você pode imaginar um ser mais resplandecente que o sol? O brilho da pessoa de Jesus enche toda a terra. Eu não quero perder isso, irmãos. Eu não posso perder isso. Um amigo meu se acidentou, bateu o carro, quebrou o pé, para ver se conseguia chegar em casa para ver a festa da abertura da Copa do Mundo. Cortando o trânsito, desesperado, não preciso ver porque é linda essa abertura, e ligando para a mulher, grava isso que eu vou chegar atrasado, bateu o carro. Aí se eu precisar quebrar o pé, as duas pernas, eu quero quebrar, mas eu não quero perder isso, irmãos. Ver a glória de Jesus ultrapassando os muros da Nova Jerusalém, brilhando lá fora, invadindo a terra toda. Que coisa fantástica. Por que a gente não pensa mais nisso durante o dia, né? Quando os problemas vêm, quando eles caem sobre a nossa vida. Às vezes eu desanimo, sabia? Quer ver o momento que eu desanimo? Não é quando tem problemas. Eu estou acostumado a enfrentar problemas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sou alguém que gosta da autocomiseração. Não gosto de ficar me lamentando. Mas se eu escrever um livro dos problemas que eu já enfrentei na vida, dá uma enciclopédia e tanto. Todos os dias. Quando saí lá do Paraná, para fazer o curso de teologia que eu me decidi, eu me deparei com uma pessoa possessa que dizia assim: você não podia ter saído daí nunca. Eu odeio você. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou acabar com você. Eu te odeio. E eu me assustei com aquilo. E eu contei para o professor. Ele disse assim: vamos orar, William. Mas que coisa boa receber um aluno aqui que o diabo odeia. É tudo que eu quero, ele dizia assim. E aquilo me abriu os olhos. Eu falei: que coisa boa. Sou odiado pelo diabo. No primeiro trabalho pastoral, novamente alguém possesso dizia assim: vou acabar com a sua vida, vou tirar a sua saúde, vou tirar tudo que você tem, tudo que você mais ama. E ali, cada distrito, cada lugar, era uma acusação. Eu estou acostumado a enfrentar problemas. Meu couro é grosso. A gente vai ficando calejado, vai aprendendo a enfrentar os problemas. Isso não me preocupa, porque com os problemas, eu vejo todos os dias as soluções que Deus apresenta. E Ele fica cada vez mais real na minha vida, com os problemas. Mas quer ver eu desanimar, irmãos? É quando eu cometo um pecado. Eu peco. Eu gostaria de não pecar. Eu passo dias chorando, sozinho às vezes. Saio com o carro de casa, encosto em algum lugar assim, sossegado, tranquilo, embaixo de uma árvore. Fecho os olhos e falo: Deus, me perdoe, me perdoe. E ali eu choro, eu derramo meu coração. Às vezes eu volto para casa, a esposa está trabalhando, o filho está na escola. Eu tomo um banho rápido e saio, mas antes eu dobro os joelhos ali na sala de casa.
E eu choro, falo, Deus me perdoa, por favor, não permita que eu peque. E quando eu estou assim desanimado, eu penso nessas cenas finais. Eu digo, Deus, eu não posso perder isso. Há muitos anos que eu penso nisso. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder de ver Jesus brilhando sobre a Nova Jerusalém. A própria cidade não vai ter mais interesse para nós ali nesse momento, porque Jesus vai estar lá acima, e nós estaremos seguros dentro dos muros da Nova Jerusalém. Mas aqui, irmãos, esta cena fantástica, ela segue. Mais próximos do trono, olha isso aqui, estão os que uma vez foram zelosos na causa de Satanás, mas que arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com intensa devoção. Alguns que serviram o diabo e foram arrancados de suas garras, e serviram a Jesus, todos o restante de sua vida, agora estarão ali próximos do trono de Deus. Que resgate maravilhoso foi esse! E diz assim: em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter em meio da falsidade e incredulidade, que honram a lei de Deus, quando o mundo a declara nula, e os milhões de todas as épocas que se tornaram mártires pela sua fé. Quem sabe lá a gente não vai conhecer Lutero. Como eu quero estar lá. Eu quero ver o encontro de Manassés com Isaías. Irmão, eu estou ruim aqui, meu óculos já não está mais adiantando, vou ter que mudar o óculos, sabiam disso? Mas eu acho que eu vi o irmão Marcos rir lá. Sabe por que ele riu? Porque ele conhece. Quem foi Manassés? Foi o homem que mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Agora os dois vão se encontrar no céu. Eu acho que Isaías vai correr por todo quanto é mundo por lá, de medo do Manassés, né? Vão se encontrar no céu, gente. E eu vou poder conversar com Davi. Isso é um pensamento de criança? Infantil? Qual é o personagem que você quer ver lá? Antes de qualquer personagem que eu quero ver lá, eu quero encontrar 3 pessoas importantes na minha vida. Cada uma teve uma importância fundamental na minha vida. Primeiro, eu quero entrar na Nova Jerusalém, abraçado com minha filha e com as outras 2 filhas que trabalham na causa de Deus ainda, até hoje. São professoras na escola adventista. Quero encontrar a filha que se foi do nosso convívio. Quero encontrar meu pai, um grande missionário que eu conheci. Eu quero encontrar minha mãe, que ao morrer na sala de casa, ela disse para nós: se vocês pudessem ver como Jesus é lindo, vocês iriam ver que tudo vale a pena. Há um hino que mexe no meu coração, que diz assim: hei de estar na alvorada, hei de estar na alvorada, lá verei a minha mãe, lá hei de estar. Desculpa, irmão Marcos, eu me empolguei, mas eu vou cantar lá, irmão Washington, lá no céu. E depois disso, eu quero olhar de perto, assim, um rapaz de uns 80 anos, mais ou menos, que viveu na terra, chamado Josué. Que camarada fantástico. Quero encontrar Samá, um dos irmãos de Davi, né? Que com uma espada na mão matava 800 homens. Não é por causa que ele matava, não. Eu quero conhecer um homem forte desse. Já pensou estar próximo a Elias? Enoque, que homem bom que deve ser Enoque, gente. Andou tão perto de Deus, andou tanto com Deus, que Deus disse assim: Enoque, melhor você vir para cá. Eu não posso mais ficar sem você assim, tão longe, vem para cá. Mas como? Não se preocupe, eu mando os motoristas buscar você, e lá vem a carruagem. Que coisa linda, uma carruagem buscar Elias.
e levou consigo. Isso tudo, irmãos, esses homens estarão lá, numa grande multidão próxima a Jesus. Aqui, no parágrafo 5 em diante, diz assim: pronunciada a sentença contra os rebeldes. Na presença dos habitantes da terra, do céu reunidos, é efetuada a coroação de Jesus, o Filho de Deus, e agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes. Veremos isso. Os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. O olhar de Jesus incide sobre os ímpios, e eles se conscientizam de todo o pecado que cometeram. O olhar de Jesus vai sobre eles, esse olhar poderoso. Como é o olhar de Jesus, irmãos? Para os salvos, ele é cheio de ternura, de felicidade, e transmite segurança e certeza de que o pecado nunca mais existirá. Depois que Jesus é coroado, depois que os hinos sacros, sagrados são cantados, depois que toda adoração é feita pelos salvos, Jesus coloca seu olhar estranho sobre os ímpios, o seu olhar de águia. Vocês tiveram oportunidades e rejeitaram, vocês me perseguiram. O livro Grande Conflito diz que os clérigos, aqueles que tentaram fazer da cadeira humana o trono de Deus na terra, irão compreender, num olhar de Jesus, todo o mal que fizeram. Agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais, o paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário. Esta cena vai ser colocada diante dos ímpios, irmãos. Jesus nascendo como criança, Jesus fugindo para o Egito, Jesus enfrentando o decreto do imperador, do rei, Jesus ensinando no templo, Jesus curando, Jesus indo para o sacrifício na cruz. Todas essas cenas passarão diante dos ímpios. Jesus sofrendo escárnio e blasfêmia dos seus perseguidores, sacerdotes, homens que foram violentos com os servos de Jesus, toda a história dos heróis da fé, toda a história do cristianismo passado diante dos ímpios. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás e seus súditos não têm poder para desviar o quadro, tentam apagar essas cenas, mas não têm poder para isso. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes matando os inocentes criancinhas de Belém, havia o Herodias sobre quem repousa o sangue de João Batista, o fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias, os soldados zombeteiros, a multidão furiosa, o seu clamor. Todos procuram em vão ocultar-se da majestade divina e procuram desviar o olhar do seu rosto. Impossível que isso aconteça. Ali estão sacerdotes, prelados, ali estão pretensos pais da igreja, ali estão os governantes desse mundo. Toda a injustiça que vocês estão vendo agora em todos os países do mundo, liderada por grandes homens, eleitos legal ou ilegalmente, como líderes das nações, eles estarão diante de Deus, e o olhar acusador de Jesus sobre eles. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua rebelião, a derrota de Satanás, que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus, veem em suas mãos, eles olham e veem nas mãos de Jesus as tábuas da lei divina, desprezaram, testemunham o irromper da adoração por parte dos salvos, veem os salvos cantando adorações, Apocalipse 15, 13, prostrando-se adoram o príncipe da vida. Satanás parece paralisado, havendo sido uma vez o querubim cobridor, lembra-se de onde caiu, vê um outro anjo em seu lugar, vê um poderoso anjo dirigindo as cortes celestiais, e lembra, a sua memória volta para o tempo onde ele era o querubim cobridor.
O objetivo do grande rebelde foi sempre provar que o governo de Deus era injusto. Satanás vê que sua rebelião voluntária o desqualificou para o céu. Nunca mais ele verá as cortes celestiais. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. As dúvidas que nós hoje temos sobre o que é certo e o que é errado serão esclarecidas, as maiores e as menores dúvidas. É chegada a hora em que Cristo é glorificado acima de todo nome. A indignação de Deus está contra todas as nações. Isaías 34, 2, Salmos 11, verso 6. De Deus desce fogo do céu, a terra se fende, chamas devoradoras irrompem de cada fenda do abismo, as próprias rochas estão ardendo. O fogo sai das rochas, das fendas da terra, tanto quanto caem do céu. A superfície da terra parece uma massa fundida, um vasto e fervente lago de fogo. É este o dia da vingança do Senhor, ano das retribuições pela causa de Sião. Isaías 34, verso 8. Os ímpios são punidos de acordo com as suas obras. Satanás precisa sofrer não somente por sua própria rebelião, como por todos os pecados que levou o povo a cometer. Nas chamas os ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramo. Raiz, o diabo. Ramos, os seguidores dele. Enquanto a terra está envolta em fogo, os justos habitam em segurança na cidade santa. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. As únicas lembranças da crucificação são as marcas nas mãos de Jesus. Esta é a lembrança eterna do grande conflito. O pastor celestial conduz o seu rebanho às fontes das águas vivas. Existem torrentes a fluir, claras como cristais, ao lado das árvores, onde antes que projetam sua sombra sobre veredas preparadas por toda a eternidade. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Olha que coisa maravilhosa. O leopardo se deitará junto com o cabrito, e o pequeno bebê, a pequena criança os guiará. Não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte. Isaías 65, 35 e Isaías 11. A dor não pode existir no céu, ali não mais haverá lágrimas, nem cortejos fúnebres, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ali habita a cura eterna, Jesus Cristo. Quero ler agora, irmãos, os últimos trechos do livro Grande Conflito. Então ouvi de toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Que música maravilhosa. Gabriel estará regendo grande coro. Preste atenção nesse último texto do livro, irmãos. É uma pintura de Deus. Deus caprichou na inspiração dessas últimas palavras, dessas últimas letras do livro. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Amém. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida e luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. Tudo terá passado. Nós vivemos neste mundo mau, todos os dias enfrentando lutas, dificuldades, e estamos sempre na iminência da morte. A morte é o grande engano do diabo.
estamos sempre enfrentando problemas. Satanás pagará por isso. Nós nos acostumamos a viver com problemas. E a nossa fé pode ser minada por isso, porque nós não conseguimos vislumbrar um dia onde não haverá problemas. Nós não conseguimos pensar num final de semana com calma, que durante a semana nós não teremos problemas, porque sempre haverá algum problema, ou aqueles que nós já estamos enfrentando, ou novos, mas eles virão. Irmãos, a Nova Jerusalém não é assim. A terra purificada não será assim. O livro Grande Conflito, no parágrafo 7, 8, 9, diz assim: que todos os dias a presença de Jesus vai fazer com que a nossa mente se abra para novos ensinamentos. E nós vamos descobrir mistérios de Deus que nós jamais imaginamos. Todos os dias haverá algo novo para aprender sobre Deus, sobre Jesus. Por isso que às vezes eu digo assim, que no último dia da eternidade nós receberemos um diploma, formados em teologia. Todos seremos bacharéis em teologia, no último dia da eternidade. No último dia da eternidade não haverá mais nada para a gente saber sobre Deus. Eu quero estar aí. Agora você sabe o que é bom pensar? Sabe o que é gostoso pensar? Que lá, naquele dia da eternidade, que será longo, né? Nós poderemos nos encontrar lá. Vocês e eu. Né, Yasmin? Você vai dizer assim: ei, Jobinho, sai aí. Eu vou ter um novo nome, né? Eu não sei como é que vai ser. Sai daí, vamos lá para o culto, lá na árvore da vida. Olha, Jesus está vindo com seus anjos, e a gente vai cantar no coro, né? Algumas crianças vão dizer assim: Dr. Washington, o senhor que cuidou de mim, o senhor me curou lá na terra. Que maravilha. Hã? O Marcos Jardim, você me ensinou tanta coisa boa. Hã? Marcão, vem cantar aqui, você sabe cantar. Coisa mais boa. A gente vê assim, o Marcelo com seus filhinhos, não é mesmo? Correndo em direção ao grande coro. Com certeza o Benício vai chegar na frente. Que maravilha. Nós vamos estar lá. Não vai ter carro para você consertar lá, não. Maravilha. Querem os irmãos estar comigo lá? Vamos pedir a Deus que isso seja uma realidade em nossa vida, que a gente comece a viver os sentimentos da eternidade desde agora. Vamos orar para isso, assim como estamos? Senhor Deus, quando tantos desistiram da jornada, Pai, quando tantos ficaram pelo caminho, quando todos já não vivem mais a fé, quando todos rejeitam a humildade, o perdão e o caminhar juntos, nós estamos aqui. Obrigado por isso, Pai. Não temos méritos por estar aqui, Tu nos conduzistes. Obrigado, Senhor Deus. Segue conosco, Senhor, nessa difícil caminhada. Nós somos fracos, incapazes de um próximo passo. Que Teu Santo Espírito fortaleça nosso coração, nossa fé, nossa certeza de que estamos chegando próximo, Senhor Deus, de que essa viagem logo terminará, rumo à Nova Jerusalém. Preserva-nos, Senhor Deus, para este grande dia, para a eternidade, que nenhum de nós que estamos aqui hoje de noite venhamos a faltar, que a nossa família esteja protegida, cuidada, que tenhamos sabedoria para conduzir nossos queridos até
os teus braços, Senhor Deus. Que durante essa semana nós possamos lembrar todo instante das maravilhas que nos oferece, sobretudo, Senhor Deus, da experiência inestimável e imensurável de estar próximo a Jesus e olhar para Ele. Concede-nos esta graça, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Querida igreja, nós, em nome de toda a igreja, a gente gostaria de agradecer o Chumbinho por ter aceitado esse desafio, de vir compartilhar, abrir o grande conflito aqui. Eu já imaginava que o inimigo não ia ficar de boa, né, no seu canto, né? Ele falou, tinha certeza que ele iria tentar atrapalhar, e eu sei o quanto tem sido as suas lutas. Mas a gente não pode deixar de reconhecer o seu esforço, se colocar aos pés de Deus para realizar a obra do Pai. E com certeza Deus falou através de você. Muito obrigado, que Deus recompense imensamente por isso. E quem sabe naquele grande dia, muitos virão e falam, Chumbinho, obrigado, porque você compartilhou o grande conflito comigo. Deus faz tudo. O nome é William Chumbinho, pastor Chumbinho. Se você me conhecer e esquecer, não perdeu nada. Se esquecer Jesus, perdeu tudo. Em nome da igreja, nós agradecemos, Chumbinho. Deus abençoe você e sua família. Deus seja louvado pelo privilégio que vocês me concederam. Deus abençoe. Amém. Convido a todos a se colocarem em pé. Vamos cantar graça, amor e comunhão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Oremos ainda. Senhor Deus, conduz-nos para o nosso lar, na segurança da proteção dos teus anjos. Abençoe cada família, possamos levar daqui a bênção que precisamos para essa semana. Que possamos levar a fé acrescentada hoje de noite, Senhor Deus. Que possamos ter a clareza do teu Santo Espírito em cada passo de cada dia dessa semana, para alcançarmos bons momentos contigo, comunhão contigo, Senhor Deus. Abençoe as famílias da igreja, aqueles que estão lá nos seus lares, louvando o teu nome, adorando, assistindo também, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.